Descrição técnica do código de problema OBDII, banco de entrada baixa do circuito do sensor de temperatura do ar de admissão 12. O que isso significa? Este código de diagnóstico de falha, DTC, é um código genérico do trem de força, o que significa que se aplica a veículos equipados com OBDII. Embora genéricas, as etapas específicas de reparo podem variar dependendo da marca, modelo. O sensor IAT, temperatura do ar de admissão, mede simplesmente a temperatura do ar que entra no motor. A temperatura do ar de admissão é importante porque quanto maior o ar de admissão, maiores as temperaturas de combustão. Altas temperaturas de combustão resultam em aumento das emissões de NOx, óxidos de nitrogênio. Para evitar que essas temperaturas mais altas causem aumento da temperatura de combustão, o tubo de ar de admissão deve estar intacto, permitindo que o motor IQOT, respire IQOT, ar que não é amostrado no compartimento do motor. O sensor IAT mede a temperatura do ar usando um termistor ou um tipo de termômetro. O termistor é fornecido com tensão de referência de 5 volts do PCM, módulo de controle do trem de força, e 1 terra. Normalmente, quando a temperatura do ar é fria, a resistência no termistor é alta e, quando a temperatura do ar é mais quente, a resistência diminui. Essa mudança na resistência altera a referência de 5V do PCM, informando o PCM da temperatura do ar recebido. Se o PCM notar que o sensor de temperatura do ar do banco 2 recebido é extraordinariamente alto, digamos 300 graus, quando a temperatura do motor ainda é relativamente baixa, ele definirá um P00AC. O banco 2 é o lado do mecanismo que não contém o cilindro número 1, banco relacionado 2 códigos de problema do circuito do sensor IAT, P00A sensor de temperatura do ar de admissão 1 banco de circuitos 2 P00AB sensor de temperatura do ar de admissão 1 faixa de desempenho, banco de dados 2P00AD sensor de temperatura do ar de admissão 1 circuito alto banco 2P00AE sensor de temperatura do ar de admissão 1 circuito intermitente, irregular sintomas do banco 2 não pode haver sintomas visíveis de um código P00AC além de uma lâmpada indicadora de mau funcionamento. No entanto, um teste de emissões pode revelar leituras mais altas de NOx, dependendo do tipo de falha no IAT, ou o mecanismo pode executar ping sob carga, dependendo do tipo de falha do IAT. Causas normalmente, o P00AC é causado por um sensor IAT do banco 2 com defeito, encurto ou aberto internamente ou danificado, mas também pode ser, nenhuma voltagem de referência para o sensor IAT do banco 2 devido a um fio aberto. Temperaturas do ar de admissão excessivamente altas curto para aterramento no circuito de sinal conector IAT danificado. Possíveis soluções possíveis de PCM incorreto. Conecte sua ferramenta de digitalização ou leitor de código e leia a leitura do IAT. Com um motor frio, o IAT deve corresponder aproximadamente à leitura do líquido de arrefecimento, pois ambos leram a temperatura ambiente. Se o IAT número 2 estiver lendo excessivamente alto, verifique o conector do IAT quanto a danos. Se você não encontrar nenhum, desconecte o sensor IAT e verifique novamente a leitura. Agora deve ler o mínimo, em torno de menos 20 graus. Se isso acontecer, substitua o sensor IAT número 2, mas, se a leitura ainda estiver alta, desconecte o sensor e verifique a resistência nos 2 terminais do chicote. Se houver resistência infinita, o próprio PCM está com defeito. Se a resistência não for infinita, verifique e repare o curto à terra no circuito de sinal.